Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem, a mais um vídeo. Eu queria refletir um pouco sobre a carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Nos últimos vídeos, nós trabalhamos a questão de compreendermos ou assimilarmos o sentido, o significado profundo daquilo que a Bíblia afirma acerca dos verdadeiros crentes estarem em Cristo, estarmos nele, fundamentados, edificados nele. O significado, a importância, a gravidade disso, a profundidade disso também. E quando estamos nele, nós tratamos disso de forma bem ampla. Não há a questão do distanciamento geográfico e a questão do tempo se tornam questões secundárias porque estamos nele, em qualquer lugar, em qualquer tempo, sob qualquer circunstância. Então, estar em Jesus é a coisa mais importante da nossa vida. Estar em Jesus significa depender dele para estarmos com Deus. A nossa vida está oculta nele. Oculta em Cristo, em Deus. Cristo está junto do trono do Pai e nossa vida está oculta em Cristo, portanto estamos ao lado do trono do Pai também. Deus não irá mandar com que nós agora, por conta de erros, de pecados, desçamos. Não, vocês não podem ficar aqui, desçam. Não existe isso. Estamos em Cristo, fomos declarados justos e por termos sido declarados justos pelo próprio Deus, fomos glorificados aqui. Porque aqui ainda não fomos glorificados. Quando eu digo aqui, estou me referindo ao meu corpo. Aqui fomos justificados e glorificados. Aqui não fomos glorificados ainda. Não nos tornamos justos porque esse corpo no qual habitamos é pecador, é pecaminoso. Nele não habita bem algum. Mas quando estamos em Cristo, não necessitamos observar, não necessitamos pautar a nossa vida pela letra da lei. Inclusive, guarda de sábado, como condição de salvação. Você pode guardar a sexta-feira, como fazem os muçulmanos, você pode guardar o sábado, como fazem os judeus, você pode guardar o domingo, como fazem os cristãos, católicos e a maioria dos protestantes, evangélicos. Agora, você não pode fazer isso tendo em vista que isso, o fato de você guardar um dia, signifique uma condição sine qua non, ou seja, uma condição sem a qual você não receberá o selo de Deus e, consequentemente, não será salvo. Não há como você considerar isso válido. Não há. Vamos analisar a carta da igreja de Laodiceia e, na medida em que a gente for refletindo sobre ela, algumas lições vão surgindo, vão aparecendo. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja, a carta pertence a esta personagem que é identificada aqui como o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós teríamos muito que falar sobre essas três coisas aqui. Então esta carta, ela procede desta personagem, que é identificada de três formas aqui. Mas ao final da carta, no verso 22, nós temos a seguinte exortação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito diz. A carta procede desta personagem que se identifica de três modos: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mas quem é que diz? Quem é que diz? Quem é que fala? Pelo Amém, pela testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é que fala por essa personagem? O Espírito Santo. Isso é importante. Isso é importante. É o Espírito Santo que diz, é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que age em nome do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, e desse que é também o princípio da criação de Deus. É o Espírito Santo. Qual é a natureza dessa carta? A natureza dela está aqui, ó, verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, qual é a natureza desta carta? A natureza dela ela é uma carta de repreensão, de disciplina. Olha, humanamente falando, ninguém recebe de bom grado, a princípio, uma repreensão ou uma disciplina. Ninguém. Do ponto de vista humano, ninguém recebe de bom grado, a princípio, num primeiro momento, uma repreensão ou uma disciplina. Uma repreensão ou uma disciplina sempre nos chega a princípio, nos afeta a princípio de modo muito negativo. Ninguém fica contente ao receber uma repreensão ou uma disciplina. Não é algo gostoso. Não é verdade? Ou eu estou falando alguma mentira aqui, alguma bobagem? A não ser que eu esteja falando para masoquistas que amam, né? Que amam a dor, que amam a tristeza, que amam o flagelo. Mas eu acho que não é o caso. Eu acho que eu estou falando para pessoas normais, consideradas normais. Pessoas que querem ser bem vistas, pessoas que estão à procura daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro. Eu creio que eu esteja falando para pessoas assim. E olha, prepare os lombos, porque ataca é uma ataca boa. Fere os nossos lombos, o que está escrito aqui na mensagem de Cristo à igreja em Laodiceia. Fere os nossos lombos, os lombos da nossa arrogância, da nossa prepotência, desse autoconceito exageradíssimo que nós temos acerca de nós mesmos. Fere os lombos da nossa autossuficiência. Fere os lombos do nosso legalismo. Eu, quando falo nosso, eu estou me incluindo no meio. Estou me incluindo. Então, veja, nós temos algumas informações aqui que já são importantes. A carta foi direcionada ao anjo, primeiramente. Isso é representação de quê? O anjo é uma criatura mensageira. O anjo é uma criatura mensageira. Mas, veja, não há anjos, agora falando do ponto de vista literal, né? Nas igrejas. A igreja não é constituída por anjos.
A igreja é constituída por nós, seres humanos, homens e mulheres de Deus. Então, por que ela é direcionada ao anjo da igreja? Esse anjo aqui, ele é um símbolo também. Ele é uma representação. Mas a representação de quê ou de quem? Eu me arrisco a dizer que o anjo aqui é uma representação da liderança de uma igreja. De toda a liderança de uma igreja. Porque é sob a liderança, sob uma liderança, que uma igreja caminha. Ela conduz os seus passos. Ela vai seguindo o líder. Então, quem recebe, primeiro, a responsabilidade de retransmitir essa mensagem, cuja natureza é disciplinar, é repreender, obviamente corrigir. Quem recebe primeiro essa mensagem é a liderança da igreja. Essa mensagem tem que primeiro atingir, afetar a liderança da igreja. E olha, muitas vezes eu vi essa mensagem ser repercutida dos púlpitos da igreja adventista, quando eu lá estava, por pastores querendo transferir culpa, transferir responsabilidade para a igreja, como se eles, pastores e líderes, estivessem imunes ou eles não estivessem sob a responsabilidade de receberem também, juntamente com a igreja, repreensão, disciplina e correção. Ora, liderança, pelo fato de ser liderança, é igreja também, certo? Então, nós não devemos deixar isso nos escapar. Não devemos deixar isso nos escapar. Outra coisa que é muitíssimo importante você entender aqui. Ao anjo da igreja. Igreja, ou seja, Cristo, através do Espírito Santo, está se comunicando com a sua igreja. Cristo, através do Espírito Santo, não está se comunicando com o mundo ímpio. Isso é digno de nota. Preste atenção nisso. Essa mensagem aqui é direcionada à igreja em Laodiceia. Não é direcionada ao mundo ímpio, ao mundo não convertido, como muitos querem fazer entender. Não. E olha, aqui em Efésios capítulo 1, deixa eu ler aqui, Efésios ou Colossenses, que eu gostaria de ler aqui, só um minuto, irmãos. Eu acho que eu fiz uma anotação errada aqui, isso sempre acontece comigo, né? Mas vamos lá, Colossenses capítulo 1, aqui, Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele, uma referência a Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Uma referência a Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, quem é a cabeça e quem é o corpo nessa metáfora aqui, utilizada por Paulo? Cristo é a cabeça e a igreja é seu corpo. Cristo, veja, Cristo está junto do Pai. Cristo consumou a sua obra. Ele mesmo deixou isso claro em dois momentos aqui. Dois momentos. Todos eles retratados aqui em João. Num primeiro momento, em João 17, verso 4, Jesus diz assim, orando ao Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer.
Veja. Então, nesse primeiro momento, um pouco antes de ir para a cruz, Jesus já afirma a consumação da obra que Deus confiou a ele realizar. Jesus já afirma isso, pouco antes de morrer. Consumei a obra. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que o Senhor me deu para fazer, Pai. Então, nós temos aqui uma primeira afirmação de que Jesus consumou a obra. E aqui à frente, em João 19, verso 30, ele diz, o verso diz, quando pois Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Então veja, por que eu estou dizendo isso aqui? Para deixar bem claro uma coisa, acerca da igreja. Cristo é o cabeça, a igreja é seu corpo. Cristo consumou a obra, e por ter consumado a obra, onde é que ele está? Ao lado do trono de Deus. E segundo o escritor da Epístola aos Hebreus, ele está assentado no seu trono, ao lado do trono do Pai. Segundo nos diz a palavra, esperando, aguardando é o termo bíblico, até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Jesus está ali, assentado ao lado do trono de Deus. E se nós, como corpo de Cristo, estamos nele, onde é que nós estamos mesmo? Ao lado do trono de Deus, juntamente com Cristo. Tudo isso por sermos o quê? A sua igreja. Olha, Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja, verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, quer dizer que Jesus consumou a obra em relação à igreja. Porque ele se entregou foi pela igreja. A igreja que ele ama. E olha, ao recebermos a informação aqui na carta à igreja de Laodiceia, de que a natureza desta carta é de disciplina e repreensão, ao mesmo tempo ele diz, olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Veja, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A obra que Deus designou a Cristo que fosse cumprida, tem esse sentido. Cristo se entregou pela igreja, amando-a. E porque ele ama a igreja, então agora ele precisa vir à igreja, ao socorro desta igreja, repreendê-la, discipliná-la, porque ele a ama. Não é porque ele odeia que ele vai falar as coisas duras que ele vai falar aqui. Através de quem mesmo? Do Espírito Santo, que se dirige primeiro à liderança da igreja. Veja, quem é que primeiro tem que ser afetado, então, por essa mensagem? A liderança da igreja. Aí eu quero ler algo que eu anotei aqui na contracapa da minha Bíblia, acerca de Laodiceia. É uma citação de Ellen White. É uma citação de Ellen White. Mas eu quero deixar para ler essa citação daqui a pouco, não agora. Porque daqui a pouco ela fará sentido, certo? Então veja, voltemos ao tema.
Cristo repreende e disciplina a igreja em Laodiceia porque ele a ama. E por isso ele exorta, olha, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quer dizer que, dentre muitas coisas que nós vamos apreender juntos aqui agora, que esta igreja precisava se arrepender dos caminhos nos quais ela estava o quê? Andando. Certo? Então, uma das primeiras lições que nós reconhecemos, extraímos aqui da mensagem da carta à igreja em Laodiceia é esta. A liderança recebe primeiro essa mensagem. A igreja adventista se vê como a igreja de Laodiceia. Ela se auto-enxerga como a igreja de Laodiceia. E olha, a sua liderança tem que receber primeiro essa repreensão aqui. A sua liderança não pode se eximir desta repreensão e disciplina que Deus dá aqui. Por quê? Porque Deus ama. Deus ama a igreja. Então veja, a carta é endereçada ao anjo. O anjo, então, ele se torna responsável em retransmitir essa mensagem. Do mesmo modo, cabe ao anjo reconduzir a igreja ao caminho da justiça, da fé e da consciência de sua real condição diante de Deus. Nós vamos ver isso agora. No verso 15, Jesus, por meio do Espírito, diz assim: conheço as tuas obras. Essa igreja tem obras. Essa igreja não é inoperante. É uma igreja ativa. É uma igreja operante. É uma igreja que produz obras. Daí, Jesus, mediante o Espírito, afirmar: conheço as tuas obras. Ele conhece a natureza dessas obras. Ele sabe, Jesus sabe o que é que está motivando a igreja em Laodiceia a produzir estas mesmas obras. E vejam como é interessante, as obras, elas estão associadas com aquilo que nós pensamos que somos. Porque ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Ele poderia dizer acerca das obras: olha, conheço as tuas obras e sei que elas não são obras frias e nem quentes. Não, ele fala: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Ou seja, então quer dizer que as obras, elas são produto daquilo que nós pensamos que somos. Por que pensamos que somos? Daqui a pouco você vai ver isso. Ele diz aqui: quem dera fosses frio ou quente. Então quer dizer que a liderança da igreja, juntamente com a igreja, produz obras. Mas essas obras, elas estão associadas àquilo que a igreja, inclusive a sua liderança, pensa que ela é. E Jesus está afirmando aqui: olha, quem dera fosses frio ou quente. Então, a igreja não é fria e nem quente. Presta atenção nisso. A igreja não é nem fria nem quente. As suas obras correspondem a essa condição, nem frias nem quentes. O que seriam as obras frias? Eu posso dar uma pista para vocês do que poderia ser, do que a Bíblia poderia apontar como obras frias. Quem seria frio aos olhos de Deus? Abra comigo em Gálatas, capítulo 5, leia comigo o verso 19. Ora, as obras da carne
são conhecidas. As obras da carne. Aí vem uma lista de coisas terrivelmente medonhas, aterrorizantes aqui para nós cristãos, né? Uma lista de coisas ruins. As obras da carne. Essas são as obras de alguém que está completamente frio diante de Deus. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós não podemos dizer que isso aqui são obras de uma igreja. Tanto é verdade que a igreja de Laodiceia está sendo acusada de não ser fria. Então eu diria, com uma probabilidade de 99% estar certo, que as obras frias seriam obras da carne. Seriam as obras da carne. Mas não é essa a acusação que pesa sobre a liderança da igreja e a sua membresia. Não são as obras da carne o problema da igreja. Olha, presta atenção nisso aqui, hein? Porque eu já vi muito pastor, muito líder de igreja dizendo o seguinte, tá vendo? Laodiceia é morna, é uma igreja indiferente, apática. Opa, pera lá, indiferente e apática? Indiferença e apatia são características de uma igreja fria. Não de uma igreja morna. Entendam isso. Tá bom. Mas Deus, Jesus diz, através do Espírito, que a igreja também não é quente. O que seriam as obras quentes? O que seria alguém quente? Abra comigo. Tiago, capítulo 2. Tiago, aqui no capítulo 2, ele vai falar sobre as obras que consumam uma fé verdadeira. Em outras palavras, Tiago diz que fé sem obras está morta. Ou seja, fé sem obras não existe para Deus. Não há fé sem obras. Quem tem fé verdadeira em Cristo sempre produzirá obras verdadeiras em Cristo. Por isso ele vai dizer aqui, olha, em Tiago 2:24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, parece à primeira vista que Tiago está contradizendo Paulo, não é? Mas daqui a pouco a gente vai ver que não. Tiago está tratando das obras da fé. Quem tem fé verdadeira em Cristo, consequentemente terá obras. E é somente pela fé que nós somos declarados justos. Agora, quem pela fé é declarado justo, ele produzirá obras. Então, em suma, é isso que Tiago está querendo dizer aqui. Não é que Tiago está contradizendo Paulo. Paulo diz uma coisa, e nós não podemos interpretar o que Paulo diz com o que Tiago está afirmando aqui. Tiago fala das obras que são o efeito de uma fé verdadeira, certo? E não como aquilo que servirá de causa para a nossa justificação. As obras seriam o efeito de uma fé verdadeira, certo? É isso que Tiago está dizendo aqui. Então, obras da fé, ou fé com obras, seriam as obras quentes. Obras da fé. Obras de alguém que está numa relação viva com Deus. Mas a igreja de Laodiceia não é caracterizada como nem fria nem quente. Olha, você não é frio e nem quente. Consequentemente, as suas obras também não. Mas o que seriam as obras mornas? Nós já vimos que a Bíblia fala de obras da carne, obras da fé. E obras da carne seria o que mesmo? Acompanhe comigo aí mesmo em Gálatas, aí mesmo não, né? No livro que nós acabamos de mencionar, antes de Tiago. Gálatas 2:16.
Gálatas 2,16. O que seriam as obras mornas, então? Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui fará toda a diferença para que você entenda o sentido, a gravidade e a importância dessa mensagem à igreja em Laodiceia. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Tiago fala de obras da fé. Paulo fala de obras da lei. O que seriam as obras da lei? Elas representam um fato que é ofensivo a Deus. Que fato é esse? É eu tentar me justificar observando a letra da lei, contida onde? Nas tábuas de pedra ou no livro da lei. Se eu tentar me justificar observando a letra da lei, nas tábuas de pedra ou no livro da lei, isso aqui, veja, isso é ofensivo a Deus. Isso aqui seria o quê? Veja, peguemos a imagem do frio e do quente. O morno, ele é uma falsificação de qual condição? De qual estado, digamos assim? O morno é uma falsificação de qual estado? Do frio? Como muitos pensam que seja, que queira representar a mensagem? Ou do morno? O morno está mais próximo do frio ou está mais próximo do quente? O morno, meus queridos irmãos, é uma representação falsa daquilo que é quente. Então veja, obras da lei podem muito bem ser enquadradas aqui, nessa figura. Obras da lei se parecem com obras da fé. Se parecem. Parece, mas não é. Estão entendendo? Então, o perigo, o grande problema da igreja em Laodiceia não é que ela é uma igreja fria, apática, indiferente. Não, o grande problema da igreja está aqui. É na sua mornidão, que é nada mais, nada menos do que uma imitação barata do quente. É uma imitação barata de uma fé que produz obras. O morno é isso, a imitação barata da fé que produz obras. O morno é aquele que se apresenta diante de Deus com o peito estufado, dizendo: eu guardo a tua lei. Eu guardo a lei de Deus. Inclusive o sábado, porque a lei de Deus manda eu guardar o sábado. Coitado, não sabe que ao dizer isso e entender isso como condição de salvação, selamento de salvação, ele está chamando para si mesmo maldição. Porque se ele se obriga a guardar um mandamento da lei, ele está na obrigação de guardar os demais 612 mandamentos da lei. E ele não consegue. E se ele não consegue, ele está debaixo de maldição. Esse é o problema de Laodiceia. O problema de Laodiceia reside aqui. Laodiceia falseia as obras quentes. Laodiceia não é uma igreja fria. Também não é uma igreja quente. É uma igreja hipócrita que finge ser quente, mas não é. Ela estufa o peito, empina o nariz diante de Deus e vai dizer o quê? Vamos voltar para... Quem dera fosse frio ou quente. Verso 16. Assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha só. Vejam isso. Agora sim eu quero ler uma citação de Ellen White no livro Testimonies, volume 6, página 408. Presta atenção você, meu irmão, minha irmã adventista. Você que crê em Ellen White. A figura de vomitar de sua boca representa que ele não pode oferecer vossas orações e expressões de amor a Deus.